Bom, pessoal, aqui estão os principais dispositivos, aqui estão os principais equipamentos de medição que um eletricista que trabalha em ambientes comercial e residencial e até industrial precisa usar, tá? Isso aqui é só uma apresentação. Nesse primeiro módulo vou estar fazendo uma demonstração apenas dos equipamentos básicos, né, que o eletricista precisa ter no dia a dia, que seria o multímetro e o alicate amperímetro. Alguns desses equipamentos aqui são já de nível avançado, mais para a parte de eletrotécnico a engenheiro eletricista, mas mesmo assim, quando o módulo de comandos elétrico básico for liberado, vai ter vídeo específico sobre esses equipamentos que são mais para indústrias, né? Como por exemplo o terrômetro, tá? Isso aqui é um terrômetro, vou fazer um vídeo específico sobre ele. Esse alicate amperímetro aqui, como vocês podem ver, ele é bem mais robusto. Mesmo assim, eu já vou falar dele também. Isso daqui é um termômetro, tá? Eu vou fazer um vídeo dele para mostrando qual a funcionalidade dele, em que situação é importante você ter um desse, tá? E principalmente este multímetro aqui, que é um Fluke, tá? Que quebrou aqui o seletor, tem um seletorzinho aqui que quebrou. Ele tem umas funções bem específicas, tá? Tanto ele como esse daqui, ó, tá? São multímetros com funções específicas que já é mais para indústria, mais manutenção industrial, tá? Então, no módulo de comandos elétrico básico, quando for desbloqueado, né, que é 40 dias após você entrar na plataforma, eu vou estar disponibilizando videoaulas completas sobre a funcionalidade e a utilização desses multímetros, desses equipamentos, né, específicos, né? Como eu já falei, que é mais para indústria, é mais para uso de engenheiro eletricista ou eletrotécnico, tá? E aí eu vou estar fazendo vídeo por hora só do que vocês vão precisar do básico mesmo, que é o alicate amperímetro, uma chavezinha de teste e o multímetro, tá? E aí, quando vocês tiverem acesso ao módulo de comandos, vocês vão ver vídeo específico desses outros instrumentos aí, tá bom? Bom, nessa videoaula eu quero mostrar para vocês o multímetro, tá? O que vocês precisam ficar atento é sobre as simbologias, porque pode vocês pegarem multímetros de marcas e marcas diferentes e as simbologias poderão estar em locais diferentes, tá? Mas se você aprendeu a simbologia, você não vai se enrolar, né? Independente em qual lugar ela esteja, que são as escalas, né? São chamado de escalas. Beleza? Como vocês observem aqui que ele está em off, quer dizer desligado, né? Esse aqui é um multímetro da Minipa, está em off. E quando eu giro ele aqui para a direita, um outro detalhe também que eu já ia esquecendo, né? Que é muito importante, que é a categoria do equipamento, que é isso aqui, ó. Ele tem uma capacidade para até 600 volts, tá? Muito importante olhar isso aqui, ó, categoria do equipamento. Então aqui nós temos 600 volts, né, que é o máximo aqui, ó. Que tipo de tensão é essa? Contínua ou alternada? É muito simples. Alternada, por quê? Porque ela tem um símbolozinho em cima aqui, ó, que parece uma cobrinha, né? Assim, ó. Viu esse símbolo? Se o assunto é elétrica ou envolve elétrica ou eletrônica, tá? Você já entende que é corrente alternada. Beleza? E aí tem, voltando aqui, ó, 200.
Detalhe, se você vai medir uma tensão e você sabe que é acima de 200, então você não pode colocar numa escala menor, tá? Sempre numa escala maior, beleza? Aí aqui, ó, vindo mais para a esquerda, nós temos aqui 200 miliampere, tá? Já é corrente contínua. Aí tem 2 miliampere, 20 miliampere. Isso daqui já é mais para quem trabalha com eletrônica. Eu nem vou me aprofundar muito nisso daí. Que é mais para quem trabalha com eletrônica, tá? Que não é o foco do nosso treinamento. Agora, isso aqui é importante, que é 10 amperes, tanto corrente alternada quanto corrente contínua. Que utiliza, tá? Muita atenção na hora de vocês colocarem os cabos aqui no multímetro. Muita gente se atrapalha e acaba queimando o equipamento. Que, aliás, no começo eu recomendo vocês comprarem multímetro baratinho mesmo, Paraguai e tal, porque é quase inevitável que vai dar problema uma hora ou outra, tá? Mas ó, observe que aqui, ó, tá escrito COM, que é comum, abreviatura de comum. O preto vai sempre aqui, ó, sempre. Tá? Então, se você for medir, por exemplo, e o vermelho aqui, se você for medir tensão, miliampere ou resistência, você vai colocar o vermelho desse lado. Se você quer medir corrente, tira o vermelho e põe desse lado. Tá? Sempre lendo, né? Porque, como eu falei, pode ser um multímetro de outras marcas e ter outras explicações aqui diferentes. Então sempre é bom ler, né, o que você está medindo. Tá bom? Ficar muito atento com isso. Tá? E no caso aqui de medir corrente, não é muito aconselhável porque você vai ter que abrir o circuito, né? Por exemplo, vou só dar um exemplo aqui, ó. Você tem aqui um neutro, uma fase. Aí você tem aqui uma carga qualquer. Pode ser uma lâmpada. É o mais fácil. Então eu venho com o neutro direto na lâmpada, né? Igual já foi. Estou fazendo uma ligação direta aqui. E venho se eu quiser medir essa corrente, o que eu vou ter que fazer? Digamos que aqui esteja um multímetro. Você vai ter que abrir um dos fios e fazer isso aqui com o multímetro. Você vê que não é nada prático. Colocar um cabo aqui. Para que isso? Para que a corrente venha, passe por dentro do equipamento e vá para a carga, seja ela qual for. Tem uma lâmpada aqui, mas poderia ser qualquer coisa. E ainda com um agravante, que é o máximo de 10 amperes, tá? Máximo de 10 amperes. Então, é assim que funciona. Então, você vai ter que abrir o circuito. Não é prático. Não é prático utilizar um multímetro para essa finalidade. Só se não tiver jeito mesmo. Tá? Mas não é prático. Então, nesse caso, é igual eu falei. Ó. Ficaria assim, ó. Tá? Aqui, ó. Então, a corrente vem, passa por dentro do multímetro para poder registrar essa corrente e daqui vai para a carga, seja ela qual for. Tá? Isso é na função de medição de corrente. Tá? E aí, seguindo aqui, ele também tem ele também tem a função, nesse daqui, por exemplo, de medir temperatura. Tá? Tem uns acessórios que vem aqui, temperatura ambiente, quantos graus e tal. Ou se você já colocar, de repente o sensor interno dele já consegue captar. Mas ele costuma vir com um soquetezinho que você pode medir a temperatura. Deixa eu pegar aqui para vocês verem.
seria esse daqui, ó. Aí se você observar aqui com cuidado, aqui tem o mais, né? Que aí você coloca aqui, ó. Tá? E aí se eu segurar aqui, você vai ver, ó, a temperatura lá. 34 graus, que geralmente é a temperatura do corpo da gente. Tá? Pode servir para medir uma outra situação, ver se um disjuntor está esquentando. Aí continuando aqui, a gente tem uma das funções que vocês mais irão utilizar, né? Que é no caso da elétrica, seria o alarme sonoro. Para eletrônico seria a escala de diodo. Que é essa daqui, ó. Coloca pretinho sempre no meio. E aqui, ó. Qual é a função dela? A função dela é você saber se um fio, como a gente até já fez na instalação lá do interruptor, né? Ó. Então, por exemplo, se você tem aqui vários fios da mesma cor, né? Por exemplo. E aí eu não sei quem é quem. Aí eu tenho que estar aqui com ele de um lado e tá procurando aqui, ó. O que não for não vai bipar. Ah, mas se por acaso estiver distante, o multímetro não alcançar, aí você tem que usar um fio por fora, né? Digamos que essa ponta aqui estivesse longe, uma dessas daqui, né? Tivesse um exemplo. Você está no quadro, a gente vai ver isso quando estiver montando os quadros, mas digamos que isso aqui está no quadro de distribuição e o outro está numa tomada lá numa sala ou em qualquer outra situação que você não está achando o fio. Então o que você faz? Você pega um fio por fora, né? Pode ser até no rolo mesmo. Aí você faria isso aqui, ó. Falar, não tô achando esse fio. Aí o que você faz? Você pega um fio, vai lá na tomada onde ele está, desenergizado, evidentemente, né? Faria isso aqui, ó. E aí você viria com o fio mesmo no rolo por fora, tá? Juntamente aqui, ó. E aí você iria fazer isso aqui, ó. Né? Digamos que tivesse vários fios. Então quando você achar o fio que o outro está indo por fora, ele vai bipar. Não importa a distância, tá? O rolo pode ter até 100 metros, ele vai bipar do mesmo jeito. Beleza? Então essas são as funções do multímetro que o eletricista normalmente precisa utilizar, tá? Essas daqui seria a resistência, né? Como eu já falei, é algo mais relacionado para a eletrônica. Onde que tem esse símbolozinho, essa ferradurinha aqui, ó. Né? Resistência. Tá? Que é de ohm. Tá? Mas só para efeito de... É porque não adianta também explicar a escala se você não entender isso em relação aos componentes. Mas é para medir diodo, é para medir resistor, né? Então tem 200 ohms, 20k ohms, sempre que tiver o K é 1000. O K representa 1000, tá? Quem não sabe, sempre que você vê um K antes de uma grandeza, ele está representando 1000. Vou dar um exemplo aqui, ó. 1000 metros. Ao invés de você falar 1000 metros, o que você fala? Qual a distância? Ah, a distância tem 1 quilômetro. 1000. Estamos falando em metro, né? Ah, e se fosse falar de grandezas elétricas, se fosse ampere, se eu ver 1 kA, significa o quê? 1000 amperes. Se fosse 2, seria 2000 amperes. Então o K sempre representa 1000. Tá? Seja qual for a grandeza. Se for watts, se você vê isso aqui, ó, 1 kW,
Se for tensão, né? Se você vê isso aqui, ó. Um kV, pô, 1 kV é 1000 volts, né? E assim sucessivamente, tá? Por isso que no multímetro tem essas grandezas altas aqui para medir resistência, tá? E aqui do lado de cá tem corrente contínua, né? 600 volts, 200, 20 volts, 2 volts, 200 milivolts, beleza? Que é corrente contínua, coisas que praticamente você não vai precisar usar no dia a dia, tá bom? Mas qualquer assunto fora do que seria a grade do curso e você sentir a necessidade, entendeu? Você pode pesquisar na internet. Como eu já falei, não adianta explicar, dar uma explicação se não é do foco do curso e você não vai entender, né? Igual um capacímetro. De repente, se você nunca vai ter que medir um capacímetro, não faz sentido você saber o que é um capacímetro. Mas mesmo assim a gente vai abordar isso daí mais na frente no módulo lá de comandos elétricos, tá bom? É isso aí. Ah, e só antes que eu me esqueça, essa teclazinha Hold, né, é para congelamento. Às vezes você está fazendo uma medição, numa situação difícil lá, aí você não quer que a medição saia da tela, né? Por exemplo aqui, ó. Vou colocar aqui. Ó. Aí você aperta aqui, tá? Aí, por exemplo, você tá medindo. Só dar um exemplo aqui, ó. Vou colocar aqui em resistência só pra gente. Pronto, vou medir essa pilha aqui, ó. Colocar em 2 volts, corrente. Ó, vou estar medindo essa pilha, né, que tem positivo e negativo, tá? Aí eu quero deixar essa, se eu tirar, ó, ela zera, não é? Mas se eu apertar aqui, ó, ela não zera, ficou congelado, tá? Essa tecla Hold é para isso. Aí outra, é danado para no início a pessoa apertar essa tecla sem querer, que às vezes ela tá na lateral, dependendo do motivo, tá em vários lugares, em outros lugares. Às vezes você aperta sem querer, você está fazendo a medição e nada acontece. Aí você lembra, putz, o Hold está ligado. Senão ele não vai zerar. Beleza, gente? É isso aí. Qualquer dúvida, posta no grupo de WhatsApp.